Muito bem, vamos lá então. Nós estamos no nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, nos exemplos. Esse é o nosso capítulo 3, Espíritos em uma condição mediana. São dois casos que nós vamos estudar. Vou tentar estudar o caso. O primeiro caso vai ser do senhor Eric Stanislas, né, dentro da nossa pronúncia. E depois nós temos da senhora Ana Belleville, que é o segundo caso que nós vamos estudar. No caso da senhora Ana, é um texto um pouco mais longo. Se caso nós não consigamos terminar hoje, certamente na próxima quinta-feira nós concluiremos então esse capítulo 3. Vamos lá então, iniciando aqui os nossos trabalhos. Aqui nós chamamos de Eric, né, mas na verdade deve ser Eric, na pronúncia francesa. É uma comunicação espontânea na Sociedade de Paris, agosto de 1863. Diz aqui para nós então, a diferença, né, das comunicações espontâneas para as evocações é que os espíritos trazem a mensagem e assim que concluem, eles simplesmente se vão. No caso das evocações, são perguntas mais detalhadas, são estudos um pouco mais profundos, né? Mas mesmo assim, Kardec viu aqui um conteúdo positivo, favorável para o nosso aprendizado, analisando então espíritos nesta condição. Bom dia, Helena. Diz aqui para nós então: quanta felicidade nos proporcionam as emoções vivamente sentidas pelos corações calorosos. Ó afetuosos pensamentos que vindes abrir uma estrada de salvação a todo aquele que vive, a todo aquele que respira material e espiritualmente, que o vosso bálsamo não deixe de se espalhar em grandes ondas sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que experimentam os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do amor puro que une todos vós. Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos sentimentos afetuosos, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina. Sois chamados a semear sobre a longa estrada que ainda tendes a percorrer. Mas também quanto isso tudo vos será restituído, mesmo antes do momento em que tereis esse direito. Assisti a tudo esta noite. Escutei, percebi, compreendi, e também vou poder, por minha vez, cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai. Eu estava longe de ser feliz. Mergulhado na imensidão, no infinito, meus sofrimentos eram tão mais intensos que eu não podia deles fazer um cálculo exato. Bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário que os maus não podem transpor impunemente. Amigos, quanto vos sou reconhecido, quantas forças adquiri entre vós. Ó homens de bem, reuni-vos frequentemente, ensinai, porque não sabereis prever quantos frutos produzem todas as reuniões sérias que tendes entre vós. Os espíritos que ainda têm muitas coisas para aprender, aqueles que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem se encontrar entre vós, seja por uma circunstância fortuita, seja de outro modo. Impressionados vivamente por um choque terrível, eles podem, e é o que acontece muitas vezes, inclinar-se sobre si mesmos, reconhecer-se, entrever o objetivo a atingir, e, fortalecidos pelos exemplos que eles dão, procurar os meios que podem fazê-los sair do estado doloroso em que se encontram. Com uma imensa felicidade, eu me faço intérprete das almas sofredoras, porque é a homens de bons sentimentos que eu me dirijo, certo de não ser repelido. Acertai, portanto, ainda uma vez, ó homens generosos, a manifestação do meu agradecimento particular
e o de todos os nossos amigos a quem fizestes, talvez sem o suspeitar, tanto bem. Eric Stanislas. Aqui depois nós temos uma mensagem, né, do médium, do guia do médium. Antes da gente começar, é importante a gente perceber que esse espírito, embora não fale, né, sobre os detalhes da sua condição, mostra para nós uma situação bastante interessante, que é o que acontece com muita frequência nas instituições religiosas sérias, né, não necessariamente, não apenas exclusivamente nas reuniões espíritas, mas a gente lembra sempre que os bons espíritos trabalham onde quer que haja a boa intenção, e como Jesus mesmo lembra, né, onde houver um ou mais reunidos em seu nome, dois ou mais reunidos em seu nome, lá ele estará, representado, né, por todos os espíritos trabalhadores. Então, nesse caso em especial, nós temos esse espírito que era um espírito razoavelmente bom, que vivia a sua vida ali nas suas atividades cotidianas, mas que teve uma desencarnação difícil, né, dolorosa, aqui na situação em que ele se encontrava, exatamente porque não tinha nenhum conhecimento sobre o mundo espiritual. Então ele, não sabemos aqui por qual motivo, foi conduzido para participar da reunião, da atividade de estudos que aconteceu lá na sociedade. Ele então, ficando naquela condição apenas de ouvinte, que é o que acontece com muita frequência, ele então foi absorvendo os ensinamentos que foram sendo transmitidos nas palestras, nos debates, naqueles estudos introdutórios, né, que são feitos antes das reuniões mediúnicas. Então ele estava ali como ouvinte. E esse é um daqueles que conseguiu realmente absorver esse ensinamento, esse aprendizado. Isso porque nós temos ali outros tantos espíritos, como nós já trouxemos aqui, né, já trouxe para vocês em outra oportunidade, de um espírito que queria se comunicar. O desejo dele era transmitir uma mensagem através dos médiuns, né, do grupo mediúnico, mas ele estava impaciente pelo fato de estar ali preso, tendo que, entre aspas, obrigatoriamente ouvir o estudo que foi realizado. Então, muitos espíritos são aqueles que são conduzidos para os centros espíritas para participar dessa introdução, participar desses ensinamentos, e não vem a hora disso acabar porque eles não querem estar ali. Então, alguns são conduzidos contra a vontade. Outros têm algum interesse no centro espírita, na atividade do centro, mas não querem participar. Outros são levados de boa vontade para poder aprender um pouquinho sobre aquilo que foi transmitido, e acabam se interessando, que foi o caso que nós vimos aqui desse espírito. Como ele disse para nós, assisti a tudo nesta noite, escutei, percebi, compreendi, e também vou poder, por minha vez, cumprir o meu dever de instruir a classe dos espíritos imperfeitos. E ele diz ainda para a condição dele: eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidão, no infinito. Meus sofrimentos eram tão mais intensos que eu não podia deles fazer um cálculo exato. Bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário que os maus não podem transpor impunemente. E aqui depois ele demonstra todo o reconhecimento que ele tem. Tic-tac, bom dia. Bom dia, Helena. Então, nós temos aqui uma situação frequente nas casas espíritas. Eu trouxe para vocês aqui uma mensagem, uma vez, daquela coletânea que eu tenho, de um espírito que ele, na sua comunicação, porque ele foi conduzido, na verdade, para o centro espírita, segundo ali nós vimos, né, no texto que ele apresentava, ele foi levado para poder participar da comunicação, participar da psicografia, que era uma forma dele se instruir com relação à sua condição de desencarnado e, ao mesmo tempo, trazer também, né, uma lição para todos nós que depois teríamos acesso a essa comunicação
em especial ali do grupo mediúnico. Então, na mensagem ele dizia assim para nós: vocês insistiram tanto para eu vir, que eu vim para vocês pararem de falar no meu ouvido. E eu espero que essa insistência acabe, ou alguma coisa dizendo que eu espero que isso não volte a acontecer. Então, na verdade, estavam insistindo para que ele participasse da reunião mediúnica, né, da instrução, na verdade, não apenas da reunião, mas que participasse também da palestra, né, que seria realizada antes da comunicação. Então nós vemos que os espíritos que estão ali no centro espírita, nem todos aproveitam, de imediato pelo menos, aquilo que é apresentado, que é aquilo que são. Muitos deles ficam ali obrigatoriamente, impacientemente, muitas vezes querendo até mesmo causar um certo tumulto, mas felizes daqueles que, não tendo um conhecimento sobre essa realidade do mundo espiritual, conseguem se instruir com aquilo que é transmitido. Então, lembrando sempre que os centros espíritas, sendo, como os espíritos dizem para nós, postos de socorro aqui no mundo material, para ajudar não apenas os encarnados, mas também aos desencarnados, os centros espíritas, então, recebem esse público, exatamente para poder transmitir esses ensinamentos, somado também, né, aos tratamentos que são oferecidos nessas instituições, né, uns tratamentos de passes magnéticos, até mesmo no plano espiritual, para esses espíritos. E aqui falando também de uma forma indireta, mas é importante para nós, quando ele diz assim que Deus, bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que os maus não podem transpor impunemente. Fala exatamente também aqui, lembrando sempre daquilo que é passado para nós por tantos e tantos outros espíritos, falando sobre as proteções que os centros espíritas possuem, uma proteção magnética, obviamente, que não permitem, então, a ação de espíritos inferiores, espíritos que querem causar essa perturbação, para influenciar, então, as atividades que são realizadas lá dentro. Então, aqui bastante coisa que a gente tem para poder aproveitar nessas entrelinhas, né, dessa mensagem. Depois, aqui no final, então, nós temos uma mensagem pequena, né, o Guia do Médium. Diz assim para nós: meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz, porque esteve muito tempo desencaminhado. Agora ele compreendeu seus erros, arrependeu-se e finalmente voltou seus olhos para Deus, que ele havia desconhecido. Sua situação não é de felicidade, mas ele a deseja ardentemente e não sofre mais. Deus lhe permitiu vir escutar e depois ir a uma esfera inferior e instruir e fazer avançar os espíritos que, como ele, deixaram de cumprir as leis divinas. É a reparação que lhe é pedida. Para o futuro conquistará a felicidade, porque ele tem essa vontade. Né, Brás, bom dia, fraterna. Então, vimos aqui, né, essa mensagem do Guia do Médium, que estava ali próximo, assistindo, né, ao trabalho, para que ele se desenvolvesse da forma mais proveitosa possível, e conseguiu ali fazer uma análise das características desse espírito. Então mostrava ali exatamente que a sua infelicidade se dava por esse desconhecimento sobre a realidade espiritual. Quando se diz assim que ele voltou os olhos para Deus, que ele havia desconhecido, a gente acaba encontrando também uma outra situação, né, que nós já conversamos sobre isso, já debatemos também, sobre a forma como as pessoas conhecem Deus. Porque para nós pode parecer muito simples, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que Deus é um Pai amoroso, que Deus é o Criador do universo, mas lembrando sempre que essa ideia de Deus, ela vem, na maioria das vezes aqui no nosso mundo material, ela vem distorcida pelas instituições humanas que procuram, junto da ideia de Deus, apresentar ali os seus próprios valores, as suas próprias ideias, os seus dogmas.
Então, por isso, muitas pessoas se afastam de Deus exatamente porque não concordam com as instituições humanas. Teve uma frase que é muito interessante, que no momento em que eu a ouvi, eu tinha certeza que no momento eu ia aproveitá-la para poder ilustrar aqui os nossos estudos. É um documentário que foi criado, que foi produzido pelo The History Channel, falando exatamente sobre as situações ocultas da igreja. E o slogan desse documentário era: a casa é de Deus, mas é habitada pelos homens. Então é uma frase muito forte, uma frase que traz para nós um significado muito profundo, que mostra exatamente isso, que Deus tem essa representação de grande elevação para todos nós, né, como Criador, como sabedoria, como amor puro, tudo aquilo que nós procuramos aprender, né, dentro da nossa condição de criaturas ainda limitadas aqui no mundo como esse. Mas nós criamos então as nossas instituições exatamente para fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Mas pelo fato do homem ser muito ainda frágil, né, nos seus valores, ser muito corruptível nos seus valores também, ele acaba então favorecendo a si próprio, utilizando essa linguagem, utilizando esse caminho que conduz todas as pessoas a Deus. Então aquele que não concorda com a instituição, que tem um pensamento diferente, que é criticado, que é muitas vezes até violado por essas instituições, ele acaba por consequência se afastando também de Deus. Então os Espíritos já disseram para nós que nós temos um sentimento intuitivo nato sobre essa força superior. As leis divinas se encontram escritas na nossa consciência, como os Espíritos já disseram para nós também. Então, quer dizer, tem aquela ideia de que existe algo além do mundo que nós compreendemos. Mas como a forma de se aproximar dele, de nós nos aproximarmos dele, faz com que nós tenhamos que aceitar aquilo que essas instituições oferecem, e quando nós não concordamos, então nós nos afastamos. Então, se é para acreditar em Deus dessa forma, eu prefiro não acreditar. Isso não significa, como nós já conversamos, que a pessoa será necessariamente uma pessoa má. Mas ela vai viver simplesmente os impulsos, né, os estímulos que o mundo acaba oferecendo, dos prazeres, dos interesses, muitas vezes da luta cotidiana para conquistar o seu espaço. E aí então ele acaba se distanciando dessa ideia de Deus e vai se enraizando cada vez mais nos interesses do mundo material. E depois da sua desencarnação, o sofrimento é quase que um resultado matemático, é quase que óbvio, porque o espírito já não terá mais aquilo que para ele era o de mais importante e de mais valioso. Mas lembrando sempre que o sentimento daquilo que nós entendemos como sentimento de maldade é algo que se encontra numa porção pequena da humanidade. Porque, de modo geral, os homens são muitas vezes manipuláveis, né? Ou seja, ele pode ser bom se ele for ali receber um estímulo positivo, ele acaba tropeçando e se desviando se receber um estímulo negativo. Então ele fica naquela faixa de transição, aquela faixa intermediária, sendo levado de acordo ali com o sabor das ondas, né? Vai para um lado, vai para o outro. Então ele não é bom, porque ele não conseguiu ainda se fortalecer nos seus valores. Ele não é mau, porque ainda ele não teve um motivo que tenha ainda o colocado nessa condição de endurecimento dos seus sentimentos, dos seus valores. Então ele vai vivendo naquela faixa transitória, que é exatamente ali o que acontece com a maioria de nós. Quando nós desencarnamos, nós sofremos de imediato as consequências dessa ignorância, as consequências das ações que nós tivemos, que foram apresentadas para nós durante a nossa vida de um modo geral. E é então no momento em que nós começamos a ter uma compreensão dessa nova realidade, nós podemos então dizer, olha, eu não aceito isso, não quero isso, quero continuar minha vida do mundo material, ou então dizendo assim, se eu soubesse disso daqui antes, eu teria modificado as minhas ações.
que foi o que aconteceu com esse espírito que nós vimos aqui agora. Um espírito que, ouvindo ali as mensagens, as palestras, se instruindo cada vez mais, fez com que houvesse, com que aquele desejo realmente de cultivar a bondade, de melhorar os seus valores, se manifestasse. Então, através dessa revelação, dessa instrução que veio depois da sua desencarnação. Só que a maioria dos homens hoje acaba ficando presa no dia a dia agora, imaginando aquela ideia do seja que Deus quiser quando isso acontecer. A fraterna lembrou, né, atentemos para o detalhe do livro dos Espíritos, ainda não sabemos que seja Deus, nem que, nem o que, e sim que, infinitivo, né? Pois é, então, quando Kardec fez essa pergunta, fraterna, né, o que é Deus, né, ou que é Deus, para ser mais preciso, ele precisava, como foi ali o caminho, né? Olá, Regina, bom dia. Aquele caminho que ele fez inicialmente, para poder construir um novo caminho, que era exatamente ali a partir da mensagem que os Espíritos traziam para nós, ele precisava desconstruir aquilo que já estava construído. Então as pessoas tinham aquela ideia de que Deus era uma pessoa com poderes supremos. E para poder trazer a ideia de que Deus era uma inteligência, de que não era uma personalidade, como nós entendemos, mas era uma inteligência, e nós continuamos ainda com muita dificuldade, ele trouxe exatamente a ideia. Que é Deus exatamente? É um ser? É uma inteligência? É algo abstrato? É algo concreto? O que é exatamente? Então houve a necessidade de nós começarmos a, primeiro, desfazer aquela ideia já pronta que nós tínhamos durante tanto tempo, para depois construirmos uma ideia nova. Aliás, tudo aquilo que a doutrina espírita trouxe para nós, pelo menos aqui para o mundo ocidental, e eu falo ocidental porque a ideia da reencarnação, por exemplo, é algo que lá no Oriente, né, já é bastante, né? Exatamente que é Deus. Essa foi a afirmação que ele colocou para nós. Então, lá no mundo oriental, nós temos aí, né, entre os hindus, entre os budistas, a ideia da reencarnação já há bastante tempo. Então, para nós aqui do mundo ocidental, falar sobre reencarnação, falar sobre comunicação dos espíritos, que é algo bastante novo também. Então, eram novos conceitos que, para que eles pudessem ter para nós ali um entendimento melhor, nós precisávamos primeiro quebrar aqueles dogmas que já existiam durante tanto tempo. A Angelina colocou, né, temos que entender que a religião não depende do pastor, padre, médiuns, mas que vamos buscar entender Deus. A grande dificuldade que a gente tem, Angelina, é exatamente termos o conhecimento suficiente para nos aproximarmos, né, dessa ideia de Deus. Nós lembramos que as religiões, elas começaram a ser formadas por homens muito sábios. Então todas essas escolas, nós vimos até mesmo lá no Livro dos Espíritos, nós temos essa afirmação, temos também pelo próprio Leon Denis, que fala para nós a mesma coisa. Ele então fala para nós da necessidade de nós termos esses sábios que reencarnaram durante tantas e tantas gerações, e que foram criando para nós essas instituições exatamente para transmitir esses ensinamentos. Só que os sábios se foram, ficaram os herdeiros. Esses herdeiros eram os problemas. Como, por exemplo, pensamos que Jesus veio trazer para nós uma nova filosofia, que depois foi denominada cristianismo, não por ele, mas por aqueles que vieram depois. Então, esses que vieram depois fizeram dessa religião, dessa nova filosofia, uma religião, uma instituição, e que acabou, entre também os seus acertos, obviamente, cometendo ali os seus erros, que nós estudamos ali, né, durante a Idade Média e tudo mais. Assim como aconteceu também com outras religiões. Pensamos, por exemplo, que Kardec, por nós a doutrina espírita a partir dos ensinamentos dos espíritos. Depois de Kardec ficaram aqueles que foram seus sucessores. Modificaram, acertaram, erraram. Porque os sábios trazem a ideia, depois continuar com a ideia é difícil. Por isso então as religiões hoje são escolas que vieram trazer para nós os ensinamentos que foram se somando no decorrer do tempo.
outros filósofos vieram, outros pensadores vieram, elaboraram ali livros de estudos e tudo mais. Então isso facilitaria para nós, já que nós não temos ainda condições, por estarmos ainda nessa situação limitada da nossa evolução, né, espíritos em provas e expiações, nós estamos com muito mais necessidade de resolvermos aqui os nossos problemas do que nos aproximarmos de Deus, pelo menos essa é a nossa interpretação. Então essas instituições têm por objetivo nos apontar caminhos. Só que, como mais uma vez, são os homens que conduzem essas escolas, inevitavelmente nós entramos também nesses erros. Mas com o tempo a gente vai conseguindo ter uma visão cada vez mais clara, cada vez mais lúcida de Deus. Ainda vai demorar bastante, mas vai dar tudo certo para nós. Vamos lá. Nós temos aqui agora um outro espírito. Senhora Ana Belleville. Esse é o espírito que vai fechar para nós esse capítulo dos espíritos em uma condição mediana. E Kardec aqui trabalhou com ela um texto bastante longo, né? Vamos ver aqui então. Jovem mulher, morta aos 35 anos, após uma longa e cruel doença. Ativa, espirituosa, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, possuía, além disso, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que jamais a deixava desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais tinha muito a se queixar, estava sempre pronta a lhe prestar serviço quando a ocasião se apresentava. Intimamente ligada a ela, há muitos anos, podemos seguir todas as fases da sua existência e todas as peripécias do seu fim. Então aqui era uma pessoa próxima a Kardec e ele pôde então acompanhar, né, as fases da vivência dela, incluindo essa fase final. Um acidente motivou a terrível doença que causou a sua morte e que antes a mantivera de cama por 3 anos, presa aos mais cruéis sofrimentos, que ela suportou até o último momento com uma coragem heróica, e durante os quais sua alegria natural não a abandonou. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam à vida presente, que ela muito considerava, sem, no entanto, ter medo da morte. Sem procurar os prazeres materiais, porque sua vida era muito simples, com facilidade se privava do que não podia obter. Porém tinha, instintivamente, uma inclinação especial para o bem e para o belo, que sabia aplicar até nas mais pequenas coisas. Ela queria viver, mais por seus filhos do que por si mesma, pois sentia que era necessária a eles. Eis porque se agarrava à vida. Conhecia o Espiritismo sem o haver estudado profundamente. Interessava-se por ele, porém não chegou a fixar seus pensamentos sobre o futuro. Para ela, era uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão marcante em seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo, e não motivado pela ideia de uma recompensa ou de penas futuras. Já há muito tempo seu estado era desesperador, e esperava-se vê-la partir de um momento para outro. Ela mesma não tinha mais ilusões. Um dia, em que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora havia chegado. Sua visão estava nublada, a perturbação a invadia, e ela sofria todas as angústias da separação. No entanto, não queria morrer antes da volta de seu marido,
fazendo sobre si mesma um supremo esforço, ela disse: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer e recuperou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido voltou, ela lhe disse: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, porque ainda tinha várias recomendações a fazer. A luta entre a vida e a morte prolongou-se assim durante 3 meses, que foram apenas uma longa e dolorosa agonia. Então vimos aqui a descrição dessa senhora, dos valores intuitivos que ela tinha, do conhecimento superficial. O que Kardec quis dizer para ela quando dizia assim: conhecia o Espiritismo sem o haver estudado, interessava-se por ele, porém não chegou a fixar seus pensamentos sobre o futuro. Para ela, era uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão marcante no seu espírito. Isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que tenha contato com o Espiritismo, nós temos ali várias situações assim, de pessoas que são simpatizantes da doutrina, que gostam de uma leitura, gostam de um livro, de uma novela, de um filme, de uma série que fale sobre essas questões do mundo espiritual. Então tem, por exemplo, a ideia da presença dos espíritos. No caso, por exemplo, uma pessoa que assistiu ao filme Ghost. Ou então falar sobre reencarnação, como tivemos ali algumas novelas que já falaram sobre isso. Então esses temas vão sendo tocados, né, a partir do momento em que ela vai ali acompanhando essas obras que são produzidas, trazendo então esses temas. Mas isso nada causa de especial para ela. Ela vai dizer assim: não, eu acredito na reencarnação. Mas ela não vive como um espírito reencarnado, tampouco se prepara para uma nova reencarnação. Ela acredita, por exemplo, que há espíritos por perto, aqueles espíritos que nos acompanham no nosso dia a dia, mas ela não fica preocupada com as possíveis influências que pode sofrer por causa desses espíritos. Fala sobre lei de causa e efeito, mas também não se preocupa com aquilo que acontece no seu dia a dia. Então existe uma diferença entre nós aceitarmos esses temas, né, aceitarmos essas verdades, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, e viver essas verdades. Tem uma diferença significativa. Porque a partir do momento em que nós vivemos como espíritos imortais, como espíritos encarnados, como espíritos que influenciam e são influenciados, que são dirigidos por uma força superior, nós mudamos radicalmente o nosso modo de viver. Nos tornamos seres muito mais espiritualizados do que preocupados com as situações do nosso dia a dia. Preocupados com os compromissos, mas os nossos interesses são interesses espirituais. Então a grande maioria acaba vivendo isso. Acredita em reencarnação, em reencontro de espíritos, acredita numa série de elementos que nós estudamos na doutrina, mas não vivenciam isso na prática. Foi o caso que nós vimos aqui então dessa senhora. Embora não tenha vivenciado esses ensinamentos de uma forma direta na sua vida, ela tinha ali intuitivamente seus valores, que eram valores elevados, valores nobres, né, que fazia com que ela tivesse uma vida ali bastante equilibrada. Depois diz para nós aqui então, Kardec coloca: evocação no dia seguinte ao de sua morte. Kardec então feita a evocação, ela diz: meus bons amigos, obrigada pela vossa preocupação comigo. Além disso, fostes para mim como bons pais. Pois bem, alegrai-vos, eu sou feliz. Sossegai meu pobre marido e protegei meus filhos. Fui imediatamente para junto deles. Aqui quando diz que Kardec foi como pai para ela, basta a gente lembrar que quando Kardec nasceu, em 1804, ele então, quando publicou o Livro dos Espíritos,
desculpem, em 1857, ele tinha ali 53 anos de idade. Então, o Livro dos Espíritos foi publicado por Kardec aos 53 anos de idade. Então muita gente diz assim, né? Nossa, eu perdi tanto tempo. Se eu tivesse conhecido a doutrina espírita antes, desde a juventude, feito uma evangelização, Kardec estava ali já, né, naquela fase final da sua existência, ali, por mais alguns anos, ele viria a desencarnar. Né? Então, não é o tempo, não é quando nós conhecemos a doutrina espírita que vai fazer diferença. É o que nós fazemos a partir do momento em que nós conhecemos. Então, aqui, quando chama Kardec de bons pais, né, os amigos que estavam ali como bons pais, então, Kardec com seus 50 e poucos anos, ela com 35 anos de idade, então ali tinha uma diferença de idade significativa. Foi feita então a observação aqui, a pergunta: parece que a vossa perturbação não foi longa, pois nos respondeis com lucidez. Ela responde: meus amigos, sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Não vou dizer que estou completamente desligada, porém não sofro mais. E isso é para mim um grande alívio. Neste momento estou radicalmente curada. E eu vos asseguro, mas tenho necessidade do auxílio das vossas preces, para depois vir trabalhar convosco. É aquele período, né, que o espírito, embora ele tenha sido libertado do seu corpo doente, do corpo físico, o espírito então se restabelece na sua condição saudável, mas ele não deixa de sofrer as influências, né, da encarnação anterior. Então são lembranças. Nós tivemos uma situação bastante parecida lá na primeira psicografia que Kardec publicou na Revista Espírita de 58, desculpem, na edição de janeiro. O título é Mamãe, Estou Aqui, se eu não me engano. Era uma jovem que havia desencarnado depois de uma doença crônica também, e ela então, após a desencarnação, se mostrava como um espírito bastante elevado. Mas no momento da comunicação com sua mãe, quando ela então lembrava daquela fase difícil da sua doença, o espírito começou a sentir o efeito da doença, porque as lembranças começaram a se tornar vivas na sua memória e, consequentemente, junto com essas lembranças vieram os sintomas, vieram todas as dificuldades. Aqui, então, esse espírito mostra uma situação semelhante. Se encontra muito bem, curada, mas ainda com a necessidade de se fortalecer. Mas aqui nesse caso nós estamos falando de um espírito que 24 horas depois da sua desencarnação trazia então a sua comunicação. Certamente daqui, após ali alguns dias, ela já estava completamente equilibrada no plano espiritual. Pergunta: qual pôde ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. Podeis nos dizer qual foi esse passado? Oh, deixai-me esquecê-lo um pouco. Eu o paguei tão caro. Isso aqui foi, então, a primeira comunicação 24 horas depois. Nem fala, né, Tic-Tac? Tanto tempo assim ainda. Então, quer dizer, porque é exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês, né? A mensagem, ela veio de um modo puro, mas a forma como ela acabou sendo utilizada para outras finalidades, né, o exercício de poder, a imposição de dogmas, fez com que as pessoas acabassem, infelizmente, seguindo por um outro caminho, se distanciando cada vez mais daquilo que era o original. Então, quer dizer, eu não concordo com a instituição, não concordo com aquilo que a filosofia passa e, consequentemente, eu acabo me distanciando também da mensagem original. Então, esse é um grande problema que nós encontramos. E é só um instantinho, pessoal. Então, esse é um grande problema que nós encontramos nesses ensinamentos. É por isso que os espíritos dizem para nós que a grande dificuldade
que é fazer com que nós modifiquemos o nosso modo de pensar, entendendo que a mensagem é muito mais valiosa do que aquilo que é passado pelas ideias humanas. Então, a proposta, inclusive, da própria doutrina espírita é exatamente isso, exatamente essa, fazer com que todos nós tenhamos condições de vivermos como livres pensadores. Só que para que nós tenhamos essa liberdade de pensamento, nós precisamos ter uma base bem formada, bem elaborada. Então a proposta da doutrina é exatamente isso, oferecer para nós, de um modo independente, o pensamento que os espíritos trazem, e cada um de nós então vai elaborar ali a sua própria linha de pensamento. Só que como nós ainda temos dificuldade, temos a necessidade de termos orientadores para organizar esses ensinamentos. Então, a doutrina espírita, ela era um pensamento então livre, acabou se formalizando a partir da elaboração dos centros espíritas, e nós não podemos permitir que os centros espíritas se transformem em instituições que ditam esses dogmas, porque do contrário nós vamos fazer exatamente aquilo que foi cometido de erros, né, durante tanto tempo no passado. O Braz lembrou aqui, né, que educar os nossos pensamentos talvez seja a tarefa mais difícil do nosso espírito. E a questão que a gente coloca também, Braz, é o que significa educar os nossos pensamentos. Porque para educar os pensamentos nós precisamos ter uma referência, para que você possa fazer com que os nossos pensamentos se moldem de acordo com essa referência. E aí nós nos perguntamos exatamente qual é o pensamento mais correto que nós temos hoje no nosso planeta. É aí então que entra essa grande divergência. Quem está com a verdade, quem pode trazer para nós o melhor modelo. Então, o que nós temos hoje da doutrina, de trazer para nós essa facilidade, né, de compararmos, de estudarmos, de aprendermos nesse aspecto filosófico, nos ajuda bastante nesse sentido, de nos aproximarmos do mundo espiritual de um modo correto, conhecendo o plano espiritual. Do contrário, a gente vai por tentativas. A gente tenta fazer de um jeito, não deu certo, faz de outro, e a gente então vai errando, e isso acaba dificultando bastante a nossa evolução. Então a educação do nosso pensamento depende de um padrão. Qual é exatamente essa verdade que vai nos ajudar nessa educação? O nosso caminho hoje parece ser o adequado, mas cada um tem seu próprio caminho. Então, já que a gente não consegue analisar previamente qual é a verdade, a gente vai ter que analisar as consequências. Se as consequências forem positivas, o caminho estava certo. Se as consequências forem negativas, o caminho estava errado e haverá então a necessidade de recomeçar. Então, o que os Espíritos disseram para nós foi exatamente isso. Chegou a hora de colocar as coisas no seu verdadeiro sentido. Assim disse o Espírito Verdade lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos aí agora com o pensamento, né, mostrando para nós exatamente aquilo que é bom e o que não é, o que é positivo e o que é negativo. Temos agora a oportunidade de seguir esse caminho. Então, aqui após essa comunicação imediata, né, após a desencarnação, veio aqui uma outra comunicação, 1 mês após a sua morte. Kardec pergunta então: agora que deveis estar completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaremos felizes por ter convosco uma conversa mais clara. Poderias nos dizer qual foi a causa da vossa longa agonia, visto que ficastes durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta: obrigado, meus bons amigos, pela vossa lembrança e pelas preces bondosas. Quanto elas me foram salutares e quanto contribuíram para o meu desprendimento. Ainda tenho necessidade de ser amparada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o que é a prece. Não dizeis fórmulas banais como tantos outros que não percebem o efeito de uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos são amplamente aliviados, e me é permitido estar muitas vezes junto dos meus queridos filhos, que deixei com tanto desgosto. Eu mesma prolonguei meus sofrimentos. Meu ardente desejo de viver para os meus filhos fazia com que me agarrasse,
de qualquer forma a matéria, e ao contrário dos outros, eu persistia em não abandonar o infeliz corpo com o qual era preciso romper, e que era para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a verdadeira causa da minha longa agonia. Minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ai de mim, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, que imensa mudança haveria em minha vida presente. Que alívio eu teria experimentado em meus últimos instantes, e quanto essa separação teria sido mais fácil. Se em lugar de me opor a ela, eu me tivesse deixado levar, com confiança na bondade de Deus, pela corrente que me arrastava. Porém, em vez de dirigir meu olhar para o futuro que me esperava, eu via somente o presente que ia deixar. Aqui vale a pena a gente comentar a experiência que esse espírito vivenciou, porque nós podemos ver ali que foi algo semelhante àquilo que nós vimos no Livro dos Espíritos, que é chamado de provas involuntárias, ou expiações voluntárias. Então, na verdade, no momento em que o corpo dela começava já a mostrar ali os sinais da sua falência, da sua desencarnação, esse espírito, em vez de seguir aquilo que era natural, ele se manteve preso ao corpo físico exatamente para que pudesse continuar ali cuidando de seus filhos. E o que ela coloca para nós de observação importante é exatamente com relação a essa confiança na vontade de Deus. O que significa que essa confiança de que chegou o momento da desencarnação dela, mas que tudo estaria da forma certa, tudo aconteceria do modo correto, no tempo certo, com as pessoas certas. Se ela tivesse simplesmente seguido esse curso natural, ela teria aliviado esse sofrimento. Então foram 3 meses de agonia que ela vivenciou por opção, exatamente por essa insegurança. E aí nós lembramos sempre que quando falamos sobre desencarnação, nós temos ali aqueles espíritos que se encontram ainda muito ligados à matéria. É uma expressão geral que nós utilizamos. O espírito está ligado à matéria e por isso ele sofre. Mas antes de pensarmos que o espírito está ligado à matéria, nós temos que lembrar o que exatamente na matéria prende esse espírito. Porque na maioria das vezes nós pensamos assim, é porque ele era um espírito que tinha dinheiro, um espírito que era viciado, um espírito que tinha propriedades. Na verdade, a única coisa que prende o espírito aqui é o afeto que ele tem pela família, as preocupações com os seus entes queridos. E essa é uma âncora muito poderosa que prende muitos espíritos aqui ainda no mundo material. Embora já desencarnados, eles não conseguem desprender o seu pensamento daquelas preocupações com seus entes queridos. Então, não são apenas elementos negativos que nos prendem aqui. São também esses elementos que nós podemos chamar de positivos, mas que eles acabam se tornando um ponto de dificuldade exatamente por essa falta de fé. Se chegou o momento da desencarnação, certamente nós temos que confiar, e essa é uma confiança que nós ainda precisamos entender, precisamos aprender, precisamos praticar, para saber exatamente que as coisas acontecem do modo certo. Assim como para nós, que estamos ali, vamos dizer assim, nessa posição de desencarnados, como é o caso desse espírito, mas da mesma forma também para nós que ficamos aqui como encarnados. Porque quantos são aqueles que, ao perderem seus entes queridos, uma pessoa próxima acaba desencarnando, acaba falecendo, dentro da nossa linguagem comum, e nós sofremos por isso. Exatamente por essa confiança. Se aquela pessoa desencarnou, é porque chegou o momento dela desencarnar. E por que nós sofremos tanto? Então o sofrimento, na verdade, de uma perda, ele não é apenas uma perda para quem desencarna. Ele é uma perda para quem também assiste a uma desencarnação. Então o luto, o período de luto, ele é algo que nos atinge aqui no mundo material, como também no mundo espiritual.
Então esse espírito aqui, com essa vontade de continuar durante tanto tempo aqui, esses 3 meses, acompanhando sua família, acompanhando seus filhos, seu marido e tudo mais, antes da sua desencarnação, por opção. E certamente isso aconteceu também por merecimento. Porque do contrário, se houvesse ali uma morte súbita, não haveria como simplesmente contrariar essa lei natural que desligou o espírito do seu próprio corpo. Então nós vemos assim que os motivos que nos prendem aqui ao mundo material são motivos que vão muito além dos elementos inferiores, das tendências inferiores que nós trazemos. Muitas vezes nós poderíamos até chamar de causas legítimas, mas elas se tornam ilegítimas a partir do momento em que nós não desenvolvemos essa confiança em Deus. E continuando. Quando retornar à Terra, falando agora do seu próprio futuro, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência prodigiosa! Assisto às vossas reuniões frequentemente e às instruções que são dadas a vós. Se eu a pudesse ter compreendido quando estava na Terra, meus sofrimentos teriam sido bem amenizados, porém a hora não era chegada. Hoje compreendo a vontade de Deus e sua justiça, mas não estou bastante adiantada para não me preocupar mais com as coisas da vida. Meus filhos, antes de tudo, ainda me prendem a ela, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e esforçar-me para que sigam a estrada que o Espiritismo indica neste momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho grandes preocupações. Uma principalmente, porque o futuro dos meus filhos depende dela. Podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que lamentais? Aqui Kardec, mais uma vez, é a 3ª vez que ele faz essa pergunta, querendo saber exatamente por que o espírito sofreu tanto na sua última encarnação, devido a uma questão do passado. Que questão do passado seria essa? Responde ela: ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para vos fazer minha confissão. Não dei valor ao sofrimento. Vi minha mãe sofrer sem ter piedade dela. Eu a chamava de doente imaginária. Por jamais tê-la visto de cama, eu achava que ela não sofria e ria dos seus lamentos. Eis como Deus pune. Então, na verdade, aqui, trazendo para nós aquilo que nós negligenciamos, aquilo que nós não valorizamos. Então, aqui foi no caso, a gente lembra sempre que Chico mesmo falava sobre isso, ou melhor, os espíritos falavam através do Chico em suas mensagens, dizia para nós assim que muitas vezes o indivíduo que não valoriza, por exemplo, o dinheiro, ele acaba numa encarnação seguinte vivendo privações materiais, ou seja, vive a pobreza. Aquele que tem a inteligência e não a utiliza de uma forma positiva, proveitosa, vem numa reencarnação seguinte com privações dessa inteligência. Um corpo físico limitado, um corpo físico doente. A mesma coisa acontece não apenas com essas questões mais contundentes, mas com situações sutis. Não observar, por exemplo, o sofrimento de alguém, não observar a limitação de alguém para nós, fazer pouco caso, viver com indiferença, numa situação que se encontra próxima a nós, que poderia ser modificada a partir de uma postura, de uma iniciativa nossa, certamente traria para nós uma compreensão muito maior. Mas se nós então ignoramos, se nós simplesmente negligenciamos, a melhor forma de nós despertarmos para essa realidade é viver aquilo na prática. Eis então aqui o que aconteceu com esse espírito. Simplesmente uma relação de mãe e filha, em que a mãe sofria, mas a filha achava que era algo da sua cabeça, algo que era inventado, ria desses lamentos, como foi colocado para nós, e exatamente essa indiferença fez com que ela vivesse na pele situação que pudesse despertá-la. Acabou então aqui essa comunicação, veio para nós
6 meses após a sua morte. A primeira comunicação 24 horas, a segunda comunicação 1 mês, e essa comunicação agora 6 meses. Kardec pergunta: agora que um tempo bastante longo se passou desde que deixastes o vosso invólucro terrestre, podeis nos descrever a vossa situação e as vossas ocupações no mundo dos espíritos? Pergunta sempre muito interessante, sempre muito pertinente. Kardec já trouxe para nós, tanto no Livro dos Espíritos, como também lá na Revista Espírita, né, capítulos interessantes sobre as ocupações dos espíritos. Então aqui temos um espírito falando agora de um modo mais subjetivo, né, de um modo mais específico, o que ela tem de ocupação, o que ela faz. Então lembrando que quando nós começamos a analisar, a estudar sobre os espíritos no plano espiritual, apenas através de um depoimento pessoal nós conseguimos entender exatamente o que aquele espírito vivenciou. Mas por quais caminhos ele percorreu para chegar naquela situação, naquela atividade que ele está vivenciando agora. Então o que nós vamos encontrar aqui é um depoimento desse espírito, que teve ali as suas próprias experiências, e 6 meses então após, já falava um pouco sobre as suas ocupações. Diz aqui para nós: durante minha vida na Terra, fui o que geralmente se denomina uma boa pessoa. Porém, antes de tudo, eu amava o meu bem-estar. Compassiva por natureza, não teria sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar o infortúnio. Hoje tudo está mudado. Eu sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Evoluí. Vejo que não existem classes nem outras condições além do mérito pessoal. No mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que humilhava ao dar-lhe sua esmola. Cuido especialmente da classe dos que estão atormentados pelas aflições familiares, a perda de parentes ou da fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, e sou feliz por isso. E ela que então assina Ana. Então esse foi o trabalho, esse é o trabalho que ela desenvolve, né? E a gente lembra, né, o que é muito interessante quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais sobre a dinâmica do plano espiritual. Essa dinâmica fala exatamente sobre a chegada do espírito, a sua recuperação, o seu desenvolvimento, as atividades com as quais ele se envolve, os resultados dessas atividades, né? Então mostra tudo para nós essa grande movimentação no plano espiritual, o que para nós hoje pode parecer algo bastante claro, bastante simples, devido à quantidade de informações que nós recebemos pelos tantos e tantos livros que foram publicados, mas naquele passado, quando Kardec lançou essas obras e começava a falar sobre isso, ele entrava assim em choque, ele entrava em confronto direto com as ideias tradicionais, que falava simplesmente que o espírito, após a sua desencarnação, ele era então designado para o céu, para o inferno, ou para os católicos aquela condição intermediária que era o purgatório. No céu, por exemplo, no paraíso, era aquela contemplação eterna. No inferno, aquele tormento eterno. E aqui então nós começamos a aprender essa dinâmica do plano espiritual, mostrando que os espíritos vão se desenvolvendo, vão se regenerando, para que pudesse exatamente alcançar, né, essa condição de felicidade que todos desejam. E não simplesmente o espírito acreditar que essa felicidade virá através de uma simples crença, mas sim de um trabalho incessante que ele tinha que realizar. Brás colocou, né, as narrativas da Patrícia em Violeta da Janela, eu achei de grande importância porque ela narra as adaptações que teve de viver lá, sensação de sede, necessidade ainda fisiológica. Não apenas elas, né, Brás? O próprio Luiz Sérgio também fala sobre isso. André Luiz também mostra esse início, essa fase de transição, né, que é muito interessante.
Patrícia ela já trazia de um modo muito mais didático para nós também, porque André Luiz desbravou esse caminho, né? O Chico até colocou, né, eu acho que ele fazia isso de propósito, né, era uma política dele. Você fala de Kardec trazer esses depoimentos, Chico Teco? É isso? Porque o que Kardec fazia, né, deixa eu ver aqui. Você fala assim no enfrentamento daquelas passagens, né? A gente percebe, por exemplo, na primeira parte aqui do livro O Céu e o Inferno, quando Kardec fala exatamente sobre esses dogmas da justiça divina, ele publicava esses trechos e ele era diretamente confrontado, né, por representantes da própria igreja, por exemplo. Aqui, no Céu e o Inferno, no início, ele contesta, ele traz ali uma refutação de uma carta que foi publicada, né, por um representante da igreja, atacando diretamente a doutrina espírita, porque ele falava contra esses dogmas, e esses representantes defendiam esses dogmas. Então eram debates calorosos que tinha. Na própria Revista Espírita, Kardec publicou também outras cartas daqueles que criticavam, que atacavam e tudo mais, né? Então, era ali uma necessidade de quebrar esses dogmas que se sustentavam durante tanto tempo, para depois trazer novas ideias, novos pensamentos, o que era necessário, né? Kardec continua para nós aqui fazendo uma análise, né? Ele diz assim: uma importante questão que resulta dos fatos acima é a seguinte: uma pessoa pode, por um esforço da sua vontade, retardar o momento da separação entre a alma e o corpo? Resposta do Espírito São Luís. Essa questão, resolvida de uma forma afirmativa e sem restrição, poderia dar ensejo a falsas consequências. Evidentemente, em certas condições, um espírito encarnado pode prolongar a existência corporal para concluir instruções indispensáveis ou que ele acredita que o sejam. Isso pode ser-lhe permitido, como no caso do qual se trata aqui, e como em muitos outros exemplos. Vocês se lembram que, um pouco mais acima, eu comentei com vocês que esse espírito ficou durante esses 3 meses prolongando a sua reencarnação por uma questão de merecimento. Porque se o corpo físico simplesmente viesse falir de um modo súbito, não haveria nada que o espírito fizesse. Pelo contrário, André Luiz já trouxe para nós uma descrição num dos seus livros, falando de um espírito que tinha uma dificuldade muito grande de se desprender. O seu corpo já estava em decomposição, falência múltipla de órgãos, o seu corpo entrando em colapso e ele ainda preso. E aí então houve a necessidade de, através de passes, fazer com que ele ficasse inconsciente para facilitar o seu desligamento. Então, lembrando que não é todo mundo que faz isso. O espírito pode até continuar ali, ligado ao corpo, mas não significa que o corpo estará animado para ele. E continua: esse prolongamento da vida, em todos os casos, só pode ser de curta duração, porquanto não é permitido ao homem intervir na ordem das leis da natureza, nem provocar um retorno real à vida quando esta chegou ao seu final. Trata-se apenas de uma prorrogação momentânea. No entanto, da possibilidade do fato, não convém concluir que ele possa ser comum, nem crer que depende de cada um prolongar assim sua existência. Cada prova para o espírito, ou se for conveniente para que uma missão seja concluída, os órgãos danificados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita acrescentar alguns momentos à manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Também não convém ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas sim uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante tem consciência da missão da qual foi encarregada e desejaria, apesar da morte, concluir o que não pôde acabar. Às vezes, também pode ser uma espécie de punição imposta ao espírito que duvida do futuro
conceder-lhe um prolongamento de vitalidade com o qual, inevitavelmente, ele sofre. Então, esse prolongamento, essa prorrogação da existência física tem um fim determinado e não simplesmente uma questão de mera vontade do espírito. Kardec coloca aqui uma observação para concluir esse nosso capítulo. Poder-se-ia também admirar da rapidez do desligamento desse espírito, levando-se em conta seu apego à vida corporal. Porém, é preciso considerar que esse apego não tinha nada de sensual nem de material. Possuía mesmo seu lado moral, já que era motivado pela preocupação com seus filhos de pouca idade. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e moralidade. Um grau a mais e estaria entre os espíritos muito felizes. Portanto, não havia nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, estava presa apenas por alguns fios. Eram esses fios que ela queria impedir que se rompessem. Entretanto, pela sua resistência, ela foi punida com o prolongamento dos seus sofrimentos ligados à matéria, à natureza da sua doença, e não à dificuldade do desligamento. Eis porque, após a libertação, a perturbação durou pouco tempo. Como eu comentei com vocês, é importante a gente reforçar que nem todo o sofrimento de um espírito que acaba de desencarnar está ligado a questões inferiores. Temos que lembrar sempre que essa relação que o espírito tem com o mundo material vai muito além dos interesses meramente materiais, mas também tem interesses morais, interesses afetivos. E é isso que faz com que muitos espíritos sofram. Às vezes nós temos ali alguns depoimentos que dizem assim que tem familiares, né, espíritos que desencarnam, que não conseguem se afastar de suas famílias, chegando mesmo a prejudicá-los com a sua presença. De imediato nós pensamos que o familiar se tornou um obsessor. E na verdade não. É uma preocupação que o espírito tem, que quer ficar próximo de sua família para tentar ajudar, para tentar fazer com que a família seja dirigida de acordo, né, com o seu modo de pensar, só que o seu estado de desequilíbrio acaba provocando também um estado de desequilíbrio na própria família. É muito difícil, Braz, não é tão simples assim. Muitas vezes até mesmo você ter consciência de que você morreu não significa que você aceite a morte. Tem essa outra questão também a ser acrescentada. E continua. Um fato igualmente importante resulta dessa evocação, assim como da maioria das evocações feitas em épocas diversas ou mais ou menos afastadas da morte. É a mudança que gradualmente se realiza nos pensamentos do espírito, do qual pode-se acompanhar o progresso. Neste espírito, a mudança se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais correta das coisas. O progresso da alma, na vida espiritual, é, pois, um fato comprovado pela experiência. A vida corporal é a colocação desse progresso na prática. É a prova das suas resoluções, o cadinho onde se depura. Desde o momento em que a alma progride após a morte, sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos anteriormente, a negação do progresso. As duas coisas não podendo existir simultaneamente, resta aquela que tem a confirmação dos fatos e da razão. O que Kardec chama atenção é a evolução do espírito após a desencarnação. O que significa isso? Que o espírito após a desencarnação, ele adquire então novos conhecimentos, desenvolve novos valores, tem novas experiências. Então, a partir de tudo isso que ele vai adquirindo e vai acumulando, a sua evolução também acontece no plano espiritual. E isso vai exatamente contra aquela ideia dogmática de que o indivíduo que desencarna vai direto por uma posição no plano espiritual, seja ela, por exemplo, nesse caso, falando das ideias tradicionais, de um céu ou de um inferno, mostrando que o espírito evolui, que o espírito se desenvolve
e isso foi comprovado, como Kardec colocou, através dessas observações, nós também perceberemos isso, por exemplo, através das obras de André Luiz, que nós estudaremos em breve. André Luiz era aquele espírito temeroso, frágil, assustado, equivocado, lá no início, quando o Nosso Lar foi publicado, e se tornou um espírito muito diferente nas suas últimas obras. Depois de tantos anos de trabalho, de experiência, uma mentalidade muito diferente, ações, atitudes diferentes, avaliações diferentes. Então nós veremos também a evolução desse espírito, não apenas os detalhes da sua vivência no plano espiritual, mas de fato a sua evolução. Então, isso que Kardec também quis mostrar para nós, um espírito que foi evocado após a desencarnação, 1 mês e 6 meses depois, e poderia ter outras evocações em tempos mais distantes para poder observar esse intervalo, né, das comunicações e observar também as transformações que o espírito acabou sofrendo. Transformações positivas, diga-se de passagem. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso capítulo 3, que fala de espíritos em condições medianas. O nosso próximo capítulo, espíritos sofredores. Então nós estamos ali descendo naquela escala evolutiva, falamos dos espíritos felizes, dos espíritos em condições medianas, falaremos agora dos espíritos sofredores, teremos aqui depoimentos bastante tristes, né, bastante comoventes para nós, mostrando, né, a trajetória desses espíritos que ainda vivem presos, né, às suas tantas e tantas dificuldades. E depois, no próximo capítulo, capítulo 5, nós